Então, nessa aula, nós vamos falar sobre potências e raízes, tá? Começando por potências. Então, você vai pôr a definição lá na lousa, como está aí, e os exemplos também, propriedades e tudo mais. Então, a definição, ó. Dados os números A e N, sendo N um natural. Nós temos que, aí a gente lê A elevado a N, tudo bem? Então, A elevado a N é o mesmo que pegar o A e repetir N vezes multiplicando, ok? Então, aqui esse A é chamado de base, o N é chamado de expoente e o A elevado a N é justamente a potência, tudo bem? Então, são três coisas: base, expoente, potência. E o que diz isso aqui? Que isso aqui diz que o expoente nos dá o número de vezes que a base deve ser multiplicada por si mesmo. Tá aqui, ó. Então, eu vou fazer A vezes A vezes A vezes A N vezes. E aí uma observação, né? O expoente N diz quantas vezes a base A deve ser multiplicada por si mesmo. Então, você vai explicar desse jeito, ok? Primeiro exemplo. 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. Então, tem que falar essas duas nomenclaturas para eles se acostumarem. Eles já sabem disso tudo, né? Estão no ensino médio, mas é bom relembrar. Então, 2 ao cubo. O que acontece? Eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 4 elevado a 2 ou 4 ao quadrado. Então, tem esses dois nomes. O que é 4 ao quadrado? Eu pego a base 4 e multiplico por ela mesma duas vezes. Então, é 4 vezes 4, que dá 16. Daí vem as primeiras propriedades. Sempre que tiver um zero em cima, um expoente for zero, né? O resultado é 1. Então, 5 elevado a 0, 1. Sei lá, 10 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Um número elevado a 0 vale 1, tá? Aqui, se for 9 elevado a 1, então vai dar 9 mesmo. Então, um número elevado a 1 vale ele mesmo, sempre. E por último aqui, 3 elevado a 4. Então, aí só tem esse nome a partir do 4. Então, é 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, 3 elevado a 6 e por aí vai. Então, o que é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, né? Que dá 81. Depois disso, então, eles já relembraram o que é a potenciação. Você vem para as propriedades, que deve ser a parte mais difícil desse conteúdo, tá? Então, você vai listar cada uma delas. Como eu geralmente faço? Eu listo a primeira, por exemplo, e já corro para o exemplo para resolver algum exemplo que tenha aquela propriedade. Tudo bem? Ou você pode listar todas as propriedades só usando a letra e depois ir fazendo os exemplos junto com os alunos, tá? Eu vou fazer do primeiro jeito, por exemplo. Então, ó, primeira propriedade. Então, elas vêm da definição, mas a gente não demonstra em aula, só o aluno aceita. Então, primeiro, se você tem uma potência vezes outra potência em que elas têm a mesma base, veja que os expoentes podem ser iguais ou diferentes. O importante é ter a mesma base. Então, uma multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Tudo bem? Então, fica m mais n. Por exemplo, o primeiro exemplo mesmo já te dá isso aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Ou 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Então, o que a gente faz? Eu poderia resolver normalmente. Por exemplo, se é 2 ao cubo, eu poderia fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Aí, o 2 ao quadrado, eu poderia fazer 2 vezes 2. E aí, multiplicar, né? Mas qual é a outra maneira de fazer? Conserva a base, que é o 2, e soma os expoentes. Então, aqui dentro do expoente, eu vou pôr o quê? 3 mais 2.
3 mais 2 é 5. Então, eu fico com 2 elevado a 5. Tudo bem? Que, de novo, vai ser o 2, 5 vezes, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai dar 32. Lembrando, aí o aluno pode falar, por que eu não posso resolver do jeito normal? É porque muitas vezes aparecem números muito grandes, né? Principalmente em física e química, por exemplo, e eles têm que conhecer essas propriedades aqui, tá? Essa é uma maneira até interessante de ver uma utilidade para esse conteúdo. Segunda propriedade. Se eu tenho uma potência vezes outra em que as bases são diferentes, veja, aqui é A, aqui é B, mas os expoentes são iguais. Os dois são o expoente m. Esse m seria um número, tipo 2, 5, tá? O que eu posso fazer? Eu posso juntar a base, mantendo a multiplicação, e eu conservo o expoente. Tudo bem? Então, conservo o expoente, multiplica as bases. Aqui era diferente, né? Conservava a base e somava o expoente. Aqui eu conservo o expoente e multiplico a base, tá? Vamos ver se tem algum exemplo parecido com esse aqui. Não tem. O mais parecido seria... esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui depois que a gente ver as outras propriedades. Então, propriedade 3. Essa daqui é muito parecida com a número 1, só que é para divisão entre as potências. Então, se você tem uma potência em cima e uma potência embaixo, dividindo, né, com a barrinha da fração, e elas têm a mesma base, você mantém a base, que é o A, e subtrai o expoente, mas é sempre o de cima menos o de baixo. Então, m menos n. Tudo bem? Vamos ver a propriedade 4 agora, aí depois a gente vai para o exemplo da letra B. Então, a propriedade 4. Você tem, parecido com a 3, só que é mais relacionada com a 2. Você tem a potência de cima dividido pela potência de baixo. Observe que as bases agora são diferentes, mas os expoentes são iguais. Ó. Então, vai ser igual ao número 2. O que eu vou fazer? Conservar o expoente e juntar as duas bases, mantendo a divisão entre elas. Então, A dividido por B. Tudo bem? Então, veja que tem um bloco aí. Essa propriedade e essa daqui tem uma lógica parecida. Essa propriedade e essa daqui também tem uma lógica parecida, tá? Vamos fazer o exemplo da B aqui. Então, ó, 9 ao quadrado vezes 5 ao cubo dividido por 3 ao quadrado vezes 5. Então, você pode manter e resolver do jeito normal, é claro, né? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar o símbolo da fração. Então, eu poderia, por exemplo, em cima fazer como? 9 vezes 9 vezes... Aí 5 é 5 vezes 5 vezes 5. Embaixo a mesma coisa. Ou eu posso utilizar as propriedades. Então, por exemplo, eu bato o olho e observo o seguinte, que o 9 e o 3 têm alguma coisa em comum, né? Eu sei que 3 vezes 3 é 9. Bom, se eu fiz 3 vezes 3 para dar 9, eu posso escrever esse 9 lá dentro do parêntese agora, dessa maneira aqui, ó. 3 vezes 3, que é 9. Mas esse 9 está elevado a quanto? Está elevado ao quadrado. Ok? Aí eu repito o resto. Vezes 5 elevado ao cubo. E embaixo repete também. 3 elevado ao quadrado vezes 5. Por que eu fiz isso? Porque isso daqui ó, me dá uma propriedade. Eu tenho uma base vezes a mesma base e aqui eu tenho um expoente só. Que propriedade é essa que a gente vai usar? Aqui.
Ah, mas aí você vai usar da direita para a esquerda? Sim, pode, porque aqui é uma igualdade, né? Então, se você tiver uma situação como essa, você pode deduzir para isso. Se a situação for assim, você pode voltar para esse tipo aqui. Então, lá no exercício está desse jeito aqui, ó, em que o A vale 3 e o B vale 3 e o M vale 2. Então, eu posso fazer o quê? O A pega o M para ele e o B pega também. Aí vira isso aqui, ó. Então, como é que vai ficar? Vamos colocar aqui. Vou colocar uma fração. E eu vou ter, então, em cima. O 3 vai pegar o 2 para ele, vezes. O outro 3 vai pegar o 2 para ele. Então, eu separei, né? E o parêntese também desaparece. Vezes 5 elevado ao cubo. Agora, repete tudo de novo. 3 ao quadrado vezes 5. Agora, o que eu posso fazer? Observe. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Então, eu posso dividir aqui já. Ó. 9 dividido por 9, 0, né? Então, já cancela. Sobrou o que, então? Sobrou 3 ao quadrado vezes... Aí, o que aconteceu? Em cima ainda sobrou 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo dividido pelo 5 embaixo, né? E aí já vamos resolver agora. Então, eu resolvo aqui 3 ao quadrado é 3 vezes 3 vezes. Agora, eu bato o olho e vejo uma propriedade de novo. Olha, eu tenho uma potência em cima, uma potência dividindo e a base é a mesma. Então, qual propriedade eu vou usar? Essa daqui. Então, eu vou lá e mantenho a base e subtraio o expoente. Então, vou fazer. A base é o 5, então conservo a base. E agora eu vou subtrair o expoente. Eu vou fazer 3 menos 1, né? Porque como não tem nada em cima do 5, é 1. 3 menos 1, já vou colocar o 2 aqui. Agora é só finalizar. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. E aí é só você fazer as multiplicações aí, tá? Vai dar... vou fazer aqui. Aqui dá 9 e aqui dá 25. Então, é 9 vezes 25. 225. Então, deu 225. Tudo bem? Aqui, por exemplo, é só o normal. Então, 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Aí você faz a conta. Também não sei fazer isso de cabeça. 16 vezes 16. 256. Agora aqui, ó, nós já entramos em outra propriedade, que é... Cadê? Aqui. Propriedade número 5, ó. E o caso particular dela também. Então, se você tiver uma fração, então A sobre B, e o expoente for negativo, você vai inverter esse número. O que é inverter? O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, A sobre B vira B sobre A. Ou seja, se você pega lá 2/5, o inverso dele é 5/2. Tudo bem? Quando você inverter isso aqui, esse expoente negativo fica positivo. E aí você pode fazer a conta normalmente. Caso particular, em que o A é um número inteiro, não é uma fração, tipo um 2, um 3, um 5. Se o expoente for negativo, o que você faz? Você inverte ele. Então, essa potência aqui, você põe embaixo e em cima é sempre o número 1, tudo bem? Então, vai ficar 1 sobre A elevado a N. E aí o N fica positivo quando você inverte esse número, ok?
Então, você tem esse valor aqui, e como em cima é 1, você poderia escrever dessa maneira aqui, né? Porque 1 elevado a n seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que daria 1, de todo jeito. Mas, geralmente, a gente para nessa notação aqui, tá? Então, como é que a gente faria, por exemplo, o exemplo D? Ó, tem um número inteiro, que é o 3, e tem um expoente negativo. O que eu faço? Eu vou inverter. Então, eu vou colocar 1 em cima, e embaixo eu coloco 3. Quando eu inverto esse 3, ele fica positivo. A partir daí,